Muito bem, senhores, esta é uma videoaula para os estudantes do primeiro ano do Ensino Médio Integrado, Instituto Federal Catarinense Canto de Videira. Eu sou o professor Sérgio e a disciplina é de Filosofia. Muito bem, meus queridos, essas são as atividades remotas de número 8 para Filosofia, portanto, completando 32 aulas remotas. Com mais 5 aulas presenciais que a gente teve no começo de 2020, 37 aulas, com 3 reavaliações, 40 aulas. Então, isso nos leva a concluir que estas são as últimas atividades remotas. Muito bem, aqui vocês vão encontrar então o último conteúdo do primeiro ano, que é trabalho, consumo e lazer. Estou falando especificamente do capítulo 5 do livro didático, o quinto capítulo do livro didático, que está lá na página 56, que tem esse título, Trabalho, Consumo e Lazer, e são os dois últimos pontos, portanto, do nosso plano de ensino. Para a gente dar conta desse conteúdo, fazer o nosso trabalho e ser avaliado de uma forma justa e didática e pedagógica, esta videoaula, então, tem 2 ou 3 momentos. No primeiro momento, então, eu vou falar para vocês do plano de ensino e do guia do estudante. No segundo momento, a gente retoma muito rapidamente as atividades remotas do número 7. E, por fim, a gente entra no conteúdo, trabalho, consumo e lazer, e encaminha a atividade avaliativa. Aliás, a atividade avaliativa a gente já encaminha no guia do estudante. Fechei aqui. Vamos então abrir aqui um plano de ensino. Pode ser o de agropecuária. Vamos lá, que está na frente. Vamos deixar em letra maior. Muito rapidamente, porque este plano de ensino ele tem muito mais uma função burocrática, pedagógica, do que propriamente nos orientar enquanto estudante e professor. Muito bem. Então, são 4 aulas, as últimas 4 aulas. Lembrando que eu vou registrar 3 aulas regulares e uma aula excedente, para a gente dar conta, então, de 4 aulas, equivalente a 4 aulas. Então, como eu já disse, referente ao item 3.2, 3.3, lá do nosso plano de ensino geral, aquele que é aprovado no início do ano, trabalho, liberdade e subjetividade. Fazem parte dessas atividades remotas 8, participação no chat do YouTube, análise do conteúdo do capítulo 5 do livro didático, que vocês têm o livro físico, e depois eu mostro o link para vocês acessar. E tem como atividade também a construção de um ensaio com o tema O Trabalho Dignifica o Ser Humano. Então, a postagem é dia 2 de fevereiro, depois a gente retoma. Há um atendimento também no mesmo dia 2 de fevereiro, não novembro, como está aqui, depois eu melhoro, né? Mas o horário está certo, das 9 às 10 da manhã, neste link. Ok. Vamos então ao documento de maior importância para vocês estudantes, que permite se situar no tempo, no espaço e no que fazer. Então eu sei o que fazer, sei quando fazer e sei onde postar. Muito bem, quando vocês receberem, eu estou gravando essa videoaula dia 25/1 de 16 horas e 42 minutos, vocês vão vê-la subir no YouTube, agora, nesse momento, 26, portanto, conhecido por amanhã. Vocês vão encontrar um link aqui para o vídeo do YouTube, caso vocês queiram rever a videoaula. É muito importante que vocês tenham acesso também a outra aula, uma outra aula que é sobre o mesmo conteúdo. É uma forma de explicar diferente do mesmo capítulo 5 do livro didático, né? Mesmo capítulo 5 do livro didático de vocês. Então, vai ter aqui como conteúdo a aula que eu estou fazendo, a aula de um professor, que chega a ser 10 minutos, sobre o mesmo tema, mesmo conteúdo, mesmo livro, mesmo capítulo. A
professor, eu deixei o livro didático no IFC, né? IFSC, estou falando para brincar. Ah, professor, eu não tenho livro didático. Então você vem aqui e clica, acessa o livro didático por meio do meu Drive. Você vai ter acesso como leitor e como leitor você pode fazer download do livro didático. Lembrando que se trata de um documento que tem uns 80 GB, é meio um pouco grande, né? 80, enfim, não lembro o tamanho, isso aqui é grande. Então pode ser que demore um pouquinho em baixar aí no computador de vocês. Então, tive acesso a estes conteúdos. A minha aula desse velho professor aqui que vos fala, a aula do YouTube do outro professor, o livro didático, capítulo 5, né? Tá aqui, abriu agora, bem bonito. Aqui, ó. Inclusive é o livro do professor, mas vocês vão ter acesso lá, para mim não importa, não vai ter prova de decorar desse material, então vocês acessam e vão lá na página 56, página 56. Vamos clicar ali na página 56, vamos ver se... vamos puxar pela barra que é mais rápido. 50, 57, 55. Isso, tá aqui, ó. Que beleza, ó. Página 56. Trabalho, consumo e lazer. Página 56. Então vocês têm acesso à aula, ao livro didático, à aula do outro professor, e aí vem a parte de vocês, qual seja a realização de um ensaio com o tema. O trabalho dignifica o ser humano? Quando isso é possível? Quando isso é enganoso? Então, o que é um ensaio, professor? A gente está escutando aí sobre o Enem, escutando sobre provas dissertativas do Enem. Um ensaio nada mais é do que... aliás, deixa eu voltar aqui. Um ensaio é um texto de opinião, mas não qualquer tipo de opinião, né? É um texto de opinião fundamentada em pesquisa, em conteúdo, em material já trabalhado. Por isso que o professor Sérgio disponibilizou aqui vários conteúdos para que você possa fazer bem o teu ensaio. E aqui neste link, vocês encontram uma boa instrução de como fazer um bom ensaio. Então, são aqui o título 5 pontos-chave para escrever um bom ensaio. Então, obedeça as partes do ensaio, quais sejam elas: introdução, desenvolvimento, conclusão e uma biografia, né, de onde você tirou todo aquele material. Aqui tem como fazer a introdução, sugestões de como fazer o desenvolvimento. Um ensaio, como eu disse, não é uma opinião, meramente opinião, né? É uma opinião fundamentada. Portanto, você tem que fazer uma pesquisa, você tem que ter acesso a um conteúdo. Eu estou disponibilizando ali conteúdo e explicação sobre o tema. Depois você faz uma chuva de ideias que você pode abordar aquele tema. Qual que é o nosso tema mesmo, professor? O trabalho dignifica o ser humano? Quando isso é verdade? Quando isso é enganoso? Então você faz uma chuva de ideias sobre esse tema. Depois escolhe, né, uma proposta ali e desenvolve. Respondendo ora uma questão, criticando outra. Depois tu faz a conclusão revisando o seu ensaio. Então, um bom ensaio vai ter que ter aí introdução, desenvolvimento e conclusão. E eu imagino que um bom ensaio que dê conta, né, de resolver a questão tem que ter pelo menos 50 linhas, né? Pelo menos 50 linhas. 5 parágrafos de 10 linhas. Então, peguem entre 30 e 50 linhas, não menos que 30 e não muito mais que 50. Não é uma regra fixa, mas é um padrão aí para você seguir. Ok. Postagem dessa avaliação na tarefa ensaio em trabalho, sempre em formato .pdf. Pode ser até um ensaio feito à mão, né, manuscrito. Tira a foto dele, salva em PDF, ou salva em imagem no caso.
e posta lá até dia 2 de fevereiro de 2021, às 23h59. Então tá aqui, o trabalho precisa ser salvo em PDF. Também pode fazer um manuscrito e postar a foto com boa resolução. Professor, atendimento. Vamos ter atendimento no dia 2 de fevereiro, 9 às 10 da manhã. Então você pode ter alguma dúvida para concluir o teu ensaio. Tu vem no atendimento, vem na aula, que eu vou continuar dando explicações, 10, 15 minutos de explicações, seguido de atendimento. Muito legal que vocês venham, vamos bater um papo, estamos finalizando a disciplina, muitos vão já estar aprovados e a gente só vai nos ver. Espero que todos vacinados e presencialmente só no segundo ano daí. Então vem dia 2 de fevereiro, 9 às 10 da manhã. Eu coloquei aqui um material complementar de um filme muito legal. Depois eu vou transformar isso aqui em link. Que o livro didático traz. Esse livro didático esse filme recomendado pelo livro didático chama-se Relatos Selvagens. Então você pode encontrar o trailer aqui no link. Aqui está uma forma de você ver o filme, encaminhada pela autora, né, do livro didático, pelas autoras, né, Maria Lúcia Aranha e a Maria Lúcia Helena Martins, as duas autoras do livro. Caso você queira ver o filme completo, eu não cheguei a ver se tem em outras plataformas como a Netflix ou algo do gênero. Eu vi que tem no YouTube, contudo no YouTube o filme completo está lá, uma bagatela de R$6, né? Então se quiser ver o filme completo com a sua família, e aqui tem um comentário ao filme. Muito bem, então este material aqui, ou seja, o Guia de Atividades Remota número 8, permite você saber o que você tem que fazer, onde você encontra o material e quais são os seus prazos. Dito isso, vamos então à aula. Já vamos caminhando aqui para o conteúdo. Lembrando que as atividades remotas 7 elas já estavam mais ou menos acenando para este conteúdo aqui do trabalho, né, e da forma de organização da subjetividade, ou seja, quem somos nós e o que o trabalho tem de responsabilidade sobre nós. Então a gente viu algo muito importante lá, que o trabalho, isso de atividades remotas 7, né? Eu lembro de um exemplo que eu dei, que a liberdade, né, é muito importante na hora de você se constituir a si mesmo, fazer essa subjetividade. Por isso que eu afirmei que o pior dos tecelões, né, aquele tecelão que tece pessimamente, ele ainda é superior à mais sofisticada das aranhas, que confecciona teias de aranhas magníficas. Por que isso, professor? Exatamente pela ideia, né? Pela ideia de que o tecelão ele tem a liberdade de desistir de fazer tecidos, né? Ao contrário da aranha, que é destinada, ela tem um destino, ela é fadada, né, a tecer teias, né? E portanto a liberdade faz do tecelão superior à mais perfeita, mais sofisticada, mais complexa das aranhas tecedoras de teia de aranha. Então isso já nos coloca na questão do trabalho, né, que é o tema do capítulo 5 aí do livro didático, já é uma sequência da atividade remota anterior. Então, considerações e principais conceitos a partir do capítulo 5 do livro didático Filosofando. Vocês têm acesso fisicamente ou pelo link. Sobre trabalho, consumo e lazer. Primeira consideração é a origem, ou seja, a etimologia da palavra trabalho, que deriva de tripalium, que era um objeto de tortura usado
como instrumento de tortura, portanto, na Idade Média. Como vocês veem na imagem, de 3 pontos, né? Bastante utilizado no tempo em que as pessoas eram queimadas por anticientistas, né? Por aqueles que eram anti-ciência. E ligavam, por exemplo, a alquimia, a bruxaria, só para a gente dar um exemplo. O que isso quer dizer? Que o trabalho, de certa forma, está associado à transformação da natureza e é visto historicamente como tortura, como um fardo, né? Como uma forma de torturar os seres humanos. Basta a gente ver, depois a gente aprofunda melhor. Por isso que o título do livro ali está um pouco confuso. Eu usaria trabalho, ócio e consumo, né? Ócio é muito mais que lazer. Então, por que existe filosofia, por exemplo, né? Filosofia é uma atividade extremamente ligada ao ócio, né? Não ao trabalho, ao trabalho manual. Tanto é que os grandes filósofos da Grécia Antiga e os próprios filósofos romanos, alguns romanos, né? Outros nem tanto, fizeram grandes sistemas filosóficos, grandes estruturas filosóficas, tendo escravos que faziam os trabalhos manuais. Então, lá no ócio, eles criaram isso que a gente conhece como filosofia. Então, para a gente perceber que o trabalho, né, o trabalho manual, sobretudo, é visto historicamente como uma tortura. Mas a gente vai aprofundar isso no decorrer aqui da aula. Então vem a questão da subjetivação ou humanização através do trabalho, ou seja, a constituição disso que somos através do trabalho. Então, uma frase do livro: o ser humano se faz por meio do trabalho, adquire experiência e desenvolve novas habilidades. Só vou ler um trechinho aqui do livro para a gente entender o que nós queremos dizer com isso, né? Então, podemos dizer que o ser humano se faz pelo trabalho, porque ao mesmo tempo que produz coisas, torna-se humano, constrói a própria subjetividade. Ao se relacionar com os demais, aprende a enfrentar conflitos e a exigir de si mesmo a superação das dificuldades. Ao passar por um processo, ninguém permanece o mesmo, porque o trabalho modifica e enriquece a percepção do mundo e de si próprio. Então veja bem, isso é muito claro desde dos autores da sociologia, da antropologia, da economia, da psicologia, de que no trabalho, nas relações de trabalho, nos constituímos naquilo que somos. Vocês estão se preparando para exercer uma profissão técnica, ou seja, realizar um trabalho no mundo. Isso significa que o ser de vocês, aquilo que vocês são, necessariamente será constituído também pelo trabalho, pelo curso técnico que vocês fazem. Tanto é que muitos de vocês, ou 100% daqueles que se formarão, terão que fazer um estágio em algum espaço de trabalho. Segue o autor. Porém, o trabalho desperta sentimentos ambíguos. O que é ambiguidade, professor? É aquela ideia de tá bom, mas não tá, poderia ser de outro modo, etc. Enquanto para alguns representa um desafio instigante e prazeroso, para outros não passa de uma obrigação a que preferiam não dedicar tanto tempo. Então, é essa questão do trabalho, né? O trabalho como uma espécie de tortura. Mas o importante é que, sendo tortura ou não, sendo um trabalho satisfatório ou alienado, a gente vai se constituindo naquilo que a gente é. Por isso, o trabalho, em cada época, recebe um significado da classe que o controla. Esse é o tema da divisão social do trabalho. Divisão social do trabalho, que está muito vinculada à ideia de propriedade privada dos meios de produção no nosso tempo. Então, essa divisão social do trabalho, ou seja, quem tem a posse dos meios de produção e quem não tem a posse dos meios de produção, recebe o significado que lhe é imposto, a questão do conteúdo. Evidentemente que
no nosso tempo há um modo de produção capitalista em que a posse dos meios de produção é algo privado, portanto é de um proprietário privado, e tem os que não têm a posse do meio de produção, e isto proporciona uma divisão social do trabalho conhecida como a dos proprietários e dos proletários. Mas a gente vai ver isso ao longo de uma charge mais adiante, para a gente entender então essa linha do tempo da divisão social do trabalho. O principal teórico para a gente entender a história da divisão social do trabalho, queiram aceitar ou não, é as explicações de Marx, né? Na teoria marxista, uma teoria sobre o trabalho, né? As comunidades viviam sobre o modo de produção que caracterizava uma economia coletora e caçadora, e pela inexistência de classes sociais. Então, essa divisão social do trabalho, né, ela não tem desde sempre, mas ela tem uma data histórica e um contexto na qual surgiu. Não existia propriedade privada dos meios de produção, o que era produzido era igualmente dividido entre os membros de uma comunidade. Isso bem primitivamente. Então vamos entender isso aqui através de uma charge, né? Para que a gente possa entender que a análise histórica de Marx ela tem bastante fundamento e é amplamente aceita, por mais que tentem dizer que não. Então, essa divisão social do trabalho, por exemplo, tem uma pré-história coletora, da qual surge a comunidade primitiva. O oikos, né? A família ali, oikos, essa palavra grega, oikos, ela dá origem à palavra oikonomia, né? Ou, conhecida em língua portuguesa, economia. Então, essa comunidade primitiva, familiar, ela se organiza em função da coleta e da divisão comunitária do produto do trabalho. Só que isso é muito primitivamente. Aí a gente já entra na idade clássica, aquilo que eu falei no início da aula, né? Em que o ócio se torna um valor importante. Então, quem tem valor importante não é o trabalhador braçal manual, mas é o que produz filosofia, matemática, astronomia, né? E para se ter esse ócio criativo, então nós temos três modos de produção. O modo de produção asiático, estritamente... Isso é aula de história, né, gente? É estritamente teológico, fundamentado na ideia do faraó como dono dos meios de produção, chefe máximo do Estado, para o qual todas as classes subalternas trabalham, né? Então nós temos a primeira divisão social do trabalho. O faraó é dono dos meios de produção e o produto final do trabalho pertence ao faraó, portanto, se pertence ao Estado, pertence ao faraó. O modo de produção escravista, que eu já mencionei, é amplamente difundido na Grécia Antiga e na Roma Antiga, que é exatamente essa ideia de modo de produção escravista. Uma questão que a gente poderia perguntar é de onde, né? Qual que é a fonte dessa escravidão? Sobretudo uma escravidão fundamentada na ideia de guerra, ou seja, o derrotado ele vai ser escravizado, e fundamentado na ideia de estrangeiro, né? O estrangeiro nunca vai ser um cidadão livre. Pode ser que ele seja escravizado em uma sociedade. Então esse é o modo de produção antigo, né? Que ele é bastante escravista, e o asiático. Na Idade Média, recuperação de aula de história, né? Um conteúdo amplamente discutido, que é a ideia do senhor feudal, né? Não há a ideia do modelo escravista, mas os meios de produção eles estão atrelados ao senhor feudal, que é legitimado, né, pelo poder da igreja daquele tempo. Então esse modelo entra em crise, toda aquela história da burguesia, que não pertence nem ao clero, nem à nobreza,
que são os capitalistas. Então a gente entra na Idade Moderna, né, em que essa burguesia consegue dinheiro através, sobretudo, do comércio, né? Ele consegue, vamos dizer assim, praticar usura, ele produz dinheiro, ele produz lucro, e ele consegue tomar posse dos meios de produção. Tira um pouco da igreja e um pouco da nobreza, e ele passa a se tornar, portanto, o proprietário dos meios de produção. O professor que quer meio de produção, vem falando aqui, né? Meio de produção é tudo aquilo que é útil e necessário para produzir um objeto no mundo. E aí a gente chega no nosso tempo, que é a Idade Contemporânea, no modo de produção capitalista, que é basicamente essa ideia da propriedade privada do meio de produção e, portanto, a propriedade privada do produto final do trabalho, que tem que gerar cada vez mais lucro ao proprietário dos meios de produção. Então, essa evolução no tempo, né, da divisão social do trabalho. E aí a gente já pode ter uma ideia dessa questão, se o trabalho dignifica o homem, em que momento, e se o trabalho é um pesado fardo na vida humana, em que momento, que é o ensaio de vocês. Olha, se a propriedade privada do meio de produção, ela surge de onde, né? Então tem um teórico aí que a gente vai estudar melhor no segundo ano, Rousseau. Ele afirma que uma das causas das desigualdades sociais surgiram na história a partir do surgimento da propriedade privada dos meios de produção. Antes do Rousseau, nós temos o pensamento liberal aí, né, que fundamenta o modo de produção capitalista. O pensamento liberal de Locke, John Locke, que a gente também vai estudar um pouquinho melhor no segundo ano, né? Ele vai afirmar que uma pessoa, um sujeito, ele se torna proprietário do meio de produção através do trabalho e somente pelo trabalho. Então, na teoria liberal, o indivíduo não pega dinheiro e vai e compra o meio de produção do outro. O indivíduo se torna proprietário do meio de produção através do seu trabalho. E o Locke vai dizer, não mais do que as forças das energias vitais, não mais além disso. Contudo, agregado à teoria de Locke, o Rousseau vai dizer, quando surge essa ideia de propriedade privada, surge também a desigualdade entre os homens. Aliás, um belo texto, né, um discurso de Locke, chamado Discurso sobre a Desigualdade entre os Homens, né, que o Locke pronunciou em evento lá do seu tempo. Muito interessante para a gente entender isso. O Locke, ele não está se posicionando dizendo a propriedade privada é um mal. Ele não está dizendo que é um mal. Isso cada um de nós tem que avaliar. Mas ele está dizendo, com dados, de que a desigualdade surge a partir da propriedade privada. Então, nós temos então duas teorias, uma que diz que a propriedade surge, ela se constitui a partir do trabalho, e ao se constituir propriedade, nós constituímos então as desigualdades sociais entre os homens. Locke. Isso desemboca na cabeça de Marx, que vem pós-Locke e pós-Rousseau, e ele vai criar uma teoria muito interessante, que é a teoria da alienação. A gente vai aprofundar um pouquinho mais adiante, que é a ideia de que o trabalhador ele vale menos do que o produto do seu trabalho. Portanto, ele perde mais do que ganha em ser trabalhador, já que produz para outro. Ou seja, quem que fica com o produto? Quem que fica com o lucro? O proprietário dos meios de produção. Então, a posse do produto, usufruí-lo do produto, não é possível ao trabalhador nesse modo de produção capitalista, né, que Marx analisou. A gente vai ver que hoje esse modo de produção ele enfrenta mudanças, mas não é o caso aqui. O professor não vai entrar nesse tema de pesquisa do professor, é um tema bastante diferente e só ia confundir a ideia de vocês. Mas a ideia é de que esse capitalismo produtivo
capitalismo industrial que está em crise. Mas isso é uma outra temática. Mas essa é a ideia básica. O trabalhador vale menos que o produto e não pode se apropriar do produto final do seu trabalho. Então a ideia é de alienação. Ah, professor, o que é alienação? Significa uma espécie de fantasia de alheamento, ou seja, é quando o trabalhador, aquele que produz o produto, é separado radicalmente do produto que ele produziu. Por exemplo, um trabalhador numa fábrica, numa montadora da Ford, produz lá Ford Ranger, que custa, não sei, vamos chutar aqui, 250 mil reais. Será que é isso? Pode ser, acho que deve ser isso. Ford Ranger. E ele ganha 5, 6 mil reais como colocador, como operador de máquinas que aperta parafuso da roda direita da Ford Ranger. Então a questão é, será que um salário ali de 3 mil reais vai garantir que ele consuma esse produto final do seu trabalho, que são Ford Rangers? Então, a ideia de Marx é que não, né? Então, portanto, alienar é tornar alheio, transferir para outro que é seu. E por que o produto final do trabalho numa sociedade capitalista pertence a outro? Exatamente porque o meio de produção é pertencente a um sujeito privado, a um capitalista privado. Então, quando a gente fala de propriedade privada, não é a casa onde a gente mora, que é nossa propriedade, né? Mas propriedade dos meios de produção. Então, a gente pode ter casa, pode ter carro, pode ter chácara, mas se a gente vende a nossa força de trabalho, a gente se aluga para outro, a gente não é proprietário do meio de produção. Então, quando a gente fala de propriedade privada aqui nesse contexto, não é a casa onde a gente mora, não é o carro que a gente tem, não é a chacrinha que a gente tem, mas se diz respeito aos meios de produção, 32 minutos, já estou indo para o final da aula. Conceito do fetichismo da mercadoria por Marx, né? Então, é o processo pelo qual a mercadoria, um ser inanimado, adquire vida, porque os valores de troca tornam-se superiores aos valores de uso e passam a determinar as relações humanas, ao contrário do que deveria acontecer. Então, o que é um valor de troca? É exatamente essa ideia de que eu faço mercadorias não para satisfazer o uso geral da humanidade, mas eu produzo mercadorias para exatamente produzir valor de troca, ou seja, produzir lucro. Então, com isso surge uma ideia muito interessante, que é a ideia do mercado. Mercado sempre existiu na história do Ocidente. A partir de que constituímos sociedade, nós temos o mercado. Mercado é aquele espaço onde os sujeitos vão lá com suas necessidades e seus produtos e fazem trocas. Uma coisa, por exemplo, é eu ter necessidade de arroz e o meu vizinho ter necessidade de feijão. Eu vou comer o feijão produzido na minha propriedade, o vizinho vem com o seu arroz e a gente troca. Equivale relações de troca produto por produto. Contudo, quando a gente entra, o capitalismo se apropria dessa ideia de mercado, nós temos então o valor de troca é o que interessa, não o atendimento da necessidade geral das pessoas. Mas em um mercado de orientação capitalista, as trocas visam a ampliação do capital. Ou seja, eu levo a minha mercadoria ao mercado não com o intuito de satisfazer a necessidade geral dos seres humanos, mas eu levo as minhas mercadorias ao mercado com a necessidade privada de ampliar o meu capital. Então, isso significa que o valor de troca é superior ao valor de
uso. Com isso a gente tem uma gama de pessoas que precisam, por exemplo, usar medicamentos, que precisam usar alimentos, que precisam ter acesso à educação. Só que a educação se tornou uma propriedade privada, está se tornando cada vez mais, em que as pessoas vão oferecer no mercado, não com o intuito de atender as necessidades do geral, mas atender a sua necessidade de lucro. Medicamentos, a gente tem visto dilemas, debates, discussões aí com a questão da pandemia, em que os medicamentos visam atender ao mercado capitalista do lucro, e não a necessidade de imunizar uma comunidade geral. A mesma coisa com o alimento, né? A gente vê gás de cozinha subiu 115%, arroz não sei quantos por cento, óleo de soja. Então veja bem, o que está por trás esse valor de troca que é atendido pelo Estado, é atendido pelas grandes corporações e não o valor de uso. Então essa é a grande questão, né? Essa é a grande questão do valor de troca versus o valor de uso. Então, com isso a gente tem o conceito de reificação para Marx, que é a transformação dos seres humanos em coisas. A humanização da mercadoria leva à desumanização da pessoa, a sua coisificação. Ou seja, o indivíduo é transformado em também mercadoria. Por isso a gente usa uma expressão, um conceito chamado mercado de trabalho. Ou seja, o professor Sérgio faz especialização, faz doutorado, faz mestrado, na ideia de que ele é um produto que vai ser, em algum momento, consumido pelo mercado de trabalho da educação. Vocês se especializam na agropecuária, na informática, na elétrica, para que vocês tenham mais valor de troca, conceito anterior, no mercado de trabalho. Então isto é um conceito bastante importante, que eu também não vou entrar aqui, que é o conceito de homos econômicos. Só uma pincelada aqui, ou dos empresários de si, em que você é responsável por colocar você mesmo como produto para ser consumido nesse grande mercado de trabalho aí orientado pelo capitalismo. Tudo isso está no livro, ali no capítulo, depois vocês leem com mais atenção e entendem do que eu estou falando. Aí o Foucault é mais ou menos trabalhado ali rapidamente no capítulo, mas a questão é a seguinte: em Foucault a gente tem uma sociedade disciplinar que produz corpos dóceis. Aí eu posso perguntar assim, professor, mas o que é um corpo dócil? Ele foi passado açúcar, é adocicado? Não. Corpo dócil, meu amigo, é um corpo que produz mais de um ponto de vista econômico e é obediente de um ponto de vista político. Ou seja, obedece ao governante, ao Estado, às leis, não critica e vai para o trabalho e produz muito. Isso é um corpo dócil. É um produtor do ponto de vista econômico e um obediente do ponto de vista político. Também é uma outra discussão. Depois a gente vem na história de novo, né? Isso aqui muito provavelmente vocês estudaram em história, geografia, vão estudar ainda sociologia, Taylorismo, Fordismo, Toyotismo. Não vou entrar aqui. Entro na próxima aula, então, a partir daqui. 39 minutos de aula. Fico por aqui, meus queridos. Venham para o atendimento e para a nossa despedida do primeiro ano, no dia 2, às 9 da manhã. Abraço, até a próxima. Se cuide dos seus.